Oi, 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 pessoal! Bem-vindos ao meu canal Milagres Acontecem. Eu sou a missionária Solimara. Venho aqui contar para vocês uma série de testemunhos que, para a honra e glória do Senhor, eu vivo, já vivi e ainda vou viver. E nessa série de vídeos eu venho contando para vocês como que foi que eu fiquei curada da doença de Cushing, como o Senhor me curou da doença de Cushing, uma doença rara que muitas pessoas desconhecem, causada por um tumor na hipófise ou por um tumor nas adrenais, que acabam secretando uma quantidade muito grande de cortisol no nosso organismo e a gente fica com muitos sintomas ruins, fica gordinha, fica com depressão, fica com crescimento de pelos, enfim, gente, eu vou fazer um vídeo para vocês falando só dos sintomas da doença de Cushing, mas para vocês entenderem aí, eu sempre dou uma pincelada nos meus vídeos para poder contar um pouquinho para vocês o que eu tive e para honra e glória do Senhor, eu fiquei curada. Nesse vídeo em especial, eu quero falar com vocês sobre um problema que eu tive logo após a minha segunda cirurgia para a retirada do tumor na hipófise e que foi, na minha opinião, um dos problemas mais desagradáveis que alguém possa ter depois dessa cirurgia, a meningite. Isso mesmo, pessoal. Tive meningite pós-cirúrgica. E vamos lá, né, gente? Vou começar do começo, como que tudo aconteceu. A minha segunda cirurgia foi feita numa quinta-feira, dia 5 de outubro. E aí, gente, de outubro? Deixa eu pensar. Dia 5 de outubro. Às vezes a gente esquece, né, gente? Que foi em 2021, já estamos aí em 2025, então me dá um desconto. Essa minha segunda cirurgia, ela foi feita porque na primeira cirurgia em 2019, não foi retirado todo o tumor. Teve que deixar um pedacinho para poder preservar a hipófise, porém esse pedacinho que deixou cresceu, dobrou de tamanho e por isso foi necessário uma segunda cirurgia em 2021. Enfim, gente, a cirurgia correu tudo bem. O Dr. Jean conseguiu retirar todo o tumor, ele me deu até um videozinho. Quem quiser assistir aí, dá um joinha aí, deixa nos comentários que eu posto pra vocês. É um vídeo muito curto, 5 segundos, mas dá pra ver lá dentro do meu cérebro. E aí, gente, ele me mostrou esse vídeo justamente pra poder mostrar que dessa vez realmente ele tinha tirado tudo, ficou um buracão aonde tinha o tumor, que era um macroadenoma de 3 centímetros, ele era bem grandinho assim, ó, desse tamanhozinho. E aí, gente, correu tudo bem na cirurgia, ele retirou, infelizmente teve que tirar a minha hipófise também, o que decorreu aí de vários sintomas muito desagradáveis depois da cirurgia, né, no meu pós-operatório, mas que eu vou explicar cada um detalhadamente num próximo vídeo. Mas em especial nesse vídeo eu quero falar sobre a meningite pós-cirúrgica, como que ela aconteceu comigo. Passadas as 24 horas de UTI, depois da cirurgia, eu tive alta e fui para o quarto. E estava tudo bem, gente, na sexta-feira, né? Minha cirurgia foi na quinta, sexta-feira eu fui para o quarto e estava tudo bem. Quando foi na sexta-feira à noite, eu já comecei com uma dor de cabeça. Só que assim, não era uma dor de cabeça, era a dor de cabeça. Era uma dor de cabeça muito forte, que vocês não têm ideia. Vocês não fazem ideia do que foi essa dor de cabeça. É algo assim que eu nunca havia sentido na minha vida. E aí eu comecei com essa dor de cabeça na sexta-feira à noite. Não consegui dormir. Passei a noite em claro de tanta dor que eu estava sentindo. Os médicos começaram a me dar tramadol, dipirona, ficou nesse revezamento. Se eu não me engano, de 3 em 3 horas, que era o prazo, assim, máximo, e eu não aguentando, gente. Aquelas 3 horas, pra mim, eram as 3 horas mais longas, porque eu pedia pra me dar remédio e só falavam assim, tem que esperar dar 3 horas. E aí eles me davam remédio e não funcionava.
E assim foi de sexta para sábado. Sábado, quem foi ficar comigo foi o Jonathan, né? Porque sempre tinha os acompanhantes, pessoal da minha igreja, minha família ficando comigo. Porém, todo sábado o Jonathan ficava comigo, porque durante a semana não tinha como, porque ele tinha que trabalhar. E naquele dia ele ficou comigo o dia todo e eu praticamente não vi ele o dia todo, porque eu não conseguia nem abrir o olho, eu só ficava de olho fechado e eu fiquei o dia todo sem comer nada, de tanta dor que eu estava sentindo. E os médicos continuaram com dipirona e tramadol, e nada, gente, nada. E aí, o que aconteceu? Quando foi mais tarde à noite, as enfermeiras vieram me buscar para poder fazer uma tomografia de emergência. Por causa daquela dor de cabeça, a gente não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia na cabeça e estava sentindo uma dor de cabeça muito forte, que não é comum acontecer. Porque, igual da primeira cirurgia, se vocês voltarem em alguns vídeos e assistirem o vídeo da minha primeira cirurgia, eu, sim, fiquei extremamente bem. Não tive dor, não senti nada. E aí, quando foi dessa segunda vez, eu comecei a sentir essa dor muito forte. E aí, gente, o que acontece? Fui fazer a tomografia de urgência, só que não foi simplesmente ir fazer uma tomografia de urgência. Na hora que tentaram me tirar da maca, porque assim, quando eu levantava era pior ainda, eu tava deitada, tava doendo muito. Na hora que eu tentava levantar, doía mais ainda. E aí eu tava muito pesada, muito gordinha, no auge dos meus 118 quilos. Quem disse que eles conseguiriam me tirar da maca, né? Aí foi tentar levantar, sentar pra poder passar pra outra maca. Foi só vomitada, gente. Vomitei muito. Vomitei pra tudo quanto é lado. E fazendo aquela força. Nossa, e eu morrendo de medo. Falei, meu Deus, o osso lá que eles colaram lá dentro da minha cabeça vai descolar. Eu tô fazendo muita força. E aí deitei. Com muito custo conseguiram me passar pra maca deitada mesmo. Juntaram os lençol lá, me passaram, me levaram. Na hora que chegou lá embaixo no corredor, eu tava esperando pra fazer a tomografia, vomitei tudo de novo. Gente, vocês não têm noção. Foi um caos naquele hospital, um caos. E aí eu peguei, gente, consegui. Entrei lá pra dentro, morrendo de medo, né, de passar mal lá dentro da máquina. Mas eu lembro direitinho, gente, eu fecho o olho e eu lembro, assim, deu dentro daquela máquina, a dor que eu tava sentindo, uma dor, assim, insuportável. Fiz a tomografia, voltaram comigo pro quarto e aí eu passei aquela noite de sábado para domingo sentindo muita dor. Continuaram me dando tramadol e dipirona e aquela dor não passava. Passei o domingo todo, o dia todo com aquela dor e nada de ninguém vir falar sobre o resultado da tomografia comigo. Nada. E nem com os meus familiares. Quem passou a noite comigo lá de sábado para domingo foi a pastora Fernanda, a pastora que é da minha igreja agora. E ela falou para todo mundo assim, gente, eu orei para Solimara não morrer comigo lá, porque foi desesperador, eu passava muito mal, eu só ficava gemendo de dor e foi muito desesperador. Fiquei o domingo todo com dor novamente, sentindo muita dor. E quando foi de tarde, eu estava já perdendo as consciências, gente. Eu perdi a consciência já. A moça que estava do meu lado, eu lembro direitinho dela, ela chama Naila. E ela estava internada porque ela ia fazer uma cirurgia no coração. E ela ficou desesperada e ela começou a gritar às enfermeiras. Vem, gente, corre que ela tá perdendo a consciência, ela tá ficando... Nossa, ela tá indo embora. E aí, gente, veio o time de resposta rápida do hospital. São médicos que chegam justamente quando a pessoa tá morrendo, tá perdendo totalmente a consciência. E esses médicos chegam para poder, né, alertar ali, para poder fazer a ressuscitação, para poder fazer massagem cardíaca. E eles chegaram. E aí, gente, quando eles chegaram, eles começaram a me perguntar. Eu lembro direitinho deles me perguntando. Eu meio assim com o olho aberto, meio com o olho fechado, aquele monte de médico. Eu lembro que eu tava deitada e veio aquele monte assim de cara assim em cima de mim, sabe? Me vendo, me olhando.
e me fazendo um monte de pergunta, que mês que a gente tá. E aí eu tava pensando tanto no João que eu falei que a gente tava em agosto, porque o João faz aniversário em agosto. E não era agosto que a gente tava, era em outubro. Aí onde que eu moro, e eu sei que eu comecei a responder tudo errado, as respostas, eu tava assim, delirando já. Aí sabe o que eles fizeram, gente? Me deram 3 ampolas de morfina. Depois de 2 dias, quase 3 dias, né, de dor intensa, resolveram me dar morfina. Aí a dor foi passando, aí eu dormi aquela noite inteira, de domingo pra segunda. E segunda-feira a dor tinha passado para a honra e glória do Senhor. Quem foi ficar comigo segunda-feira foi a minha sogra. Ela ficou comigo lá o dia todo. E aí, quando foi 6 horas mais ou menos, chega uma maca lá no quarto, gente. E aquela maca, o moço que tava carregando a maca pega e fala assim: senhora Solimara? Aí eu falei: sou eu. Vambora pro centro cirúrgico que o doutor Bruno tá te esperando. Pra quem não sabe, Dr. Bruno, ele é auxiliar do Dr. Jean e ele é autista, pessoal. Um excelente médico, sabe? Tipo o Dr. Good Doctor. Não sei quem já viu aí a série. Ele é, assim, um excelente médico. Mas, assim, ele tem lá suas peculiaridades, como todo autista tem. E aí, gente, eu fui para aquela maca sem saber para onde eu estava indo. Aliás, eu sabia que era para o centro cirúrgico, mas sem saber o que ia acontecer comigo. Ainda não tinha chegado até a mim o resultado da tomografia de urgência que eu tinha feito no sábado. E isso já era segunda-feira, 6 horas da tarde. E aí, gente, minha sogra também. E agora, né? O que vai suceder? Olha o que aconteceu. Quem ia vir ficar comigo à noite era uma irmã da igreja que eu estava, né? A irmã ia vir ficar. Só que como aconteceu tudo isso, minha sogra ligou pro meu marido, pro Jonathan, falou assim: Jonathan, levaram a Solimara pro centro cirúrgico, a gente não sabe o que tá acontecendo. Não falaram, a enfermeira só chegou aqui e falou que o doutor Bruno tava esperando ela no centro cirúrgico. E aí, o meu esposo pegou e falou assim: então, em vez de eu mandar a irmã da igreja, eu vou falar com a irmã dela pra poder ir. Aí meu marido, sabe o que ele faz? Manda um áudio, uma mensagem de áudio no WhatsApp pra minha irmã: Emília, não escuta isso perto da Solange, que é a minha mãe. Mas levaram a Solimara pro centro cirúrgico de novo. Era uma irmã da igreja que ia vir aqui ficar com ela. Tem como você vir? Aí o que a minha querida irmã faz? Abre o áudio na frente da minha mãe. Aí ela teve que escutar na frente da minha mãe. Minha mãe ficou desesperada, gente. Foi um caos, vocês não têm ideia. Mas aí minha irmã desceu. Aí ela desceu e quando ela chegou lá, a troca é entre 7 e 8 horas. Eu ainda estava no centro cirúrgico, isso que eu tinha subido 6 horas da tarde, hein? E tava lá e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Não avisaram para as enfermeiras lá do andar que eu estava. Ninguém conseguia falar lá em cima do centro cirúrgico com o Dr. Bruno para saber o que tinha acontecido comigo. E aí, gente, minha sogra foi embora, minha irmã chegou e eu estava lá. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu lá no centro cirúrgico. Sabe o que eu fui lá fazer, gente? Uma punção na coluna para poder tirar o líquor. Uma agulha desse tamanho. Eles enfiam na coluna e tiram o líquor da medula para poder ver se de fato era a meningite pós-cirúrgica. Ninguém me falou isso. Eu só fiquei sabendo que eu tive meningite pós-cirúrgica, gente, depois da minha alta, quando eu vi no prontuário médico. Sem ter ideia, lá não me falaram. Não sei se para não me preocupar mais, não preocupar minha família, se foi alguma coisa nesse tipo, ou se foi realmente um erro médico deles não ter me falado. Mas enfim, tiraram esse líquor e foi o Dr. Bruno. Dr. Bruno, na hora que eu subi pro CTI, na hora que abriu o elevador, o Dr. Bruno já tava lá me esperando pra pegar a maca. Ele me levou pro CTI, me enfiou na primeira sala que ele viu. E aí, gente, eu fiz esse procedimento e rapidinho, foi coisa assim de 5 minutos o procedimento. Só que ele foi embora e eu demorei a poder descer novamente lá pro quarto. Por isso que eu fiquei lá até quase 9 horas da noite, foi quando eu fui descer. E todo mundo viu que tava tudo bem comigo, gente. Foi só mesmo a questão da pulsão na coluna.
E, gente, é isso, sabe? Ninguém me falou o resultado da tomografia, ninguém me falou o resultado da pulsão na coluna. Eu fui descobrir tudo isso só mesmo depois que eu tive a minha alta hospitalar lá, depois de 30 dias internada. Mas tudo que aconteceu decorrente depois desses 30 dias, eu vou falar pra vocês num outro vídeo especificando cada coisa, porque aí, ó, esse vídeo já tá com 15 minutos, muito longo, nem é o meu objetivo aqui, mas é porque eu queria contar pra vocês com detalhes tudo que aconteceu nesse dia, que foi assim um dos dias mais hilários, que deixou todo mundo com mais medo, mas depois todo mundo mais riu desse dia, porque foi muito engraçado, gente. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, pra onde que eu tava indo. E de repente eu chego bem plena lá no quarto novamente, como se nada tivesse acontecido. E foi isso, gente. Esse vídeo não é pra causar medo em vocês. Da diabetes, da meningite pós-cirúrgica. É muito ruim, sim, é muito ruim. Mas tem solução, tá? Me deram os antibióticos direitinho e ficou tudo resolvido, tá bom? Então é isso, gente. Não tenham medo do que está por vir. Em nome de Jesus, virá coisas muito boas pra vocês. Ninguém aqui vai ter que passar por tudo que eu passei. Mas se alguma coisa assim acontecer, vocês já vão saber que eu passei por isso e sobrevivi. Estou aqui, gente, pra honra e glória do Senhor, tá bom? Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecem, para que elas tenham alcance a esses conteúdos, a palavra do Senhor, que sempre está embutida aí no meio de tudo, porque o meu objetivo é falar que Deus está no controle de todas as coisas e que até mesmo em meio às enfermidades e às doenças, Deus tem um propósito nas nossas vidas, tá bom? Então envie esse vídeo, curta, ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Solimara Zacarias. E até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Jesus.